Capítulo 6 de Gênesis, a primeira parte dele. Existem alguns textos na Bíblia que dão medo nos pastores, dão medo nos pregadores. Esse é um deles. É um texto complexo, é um texto que tem possibilidades de interpretação, e é um texto que traz elementos difíceis de serem interpretados, mas nada que certamente deva nos afastar de expor e de pregar e de buscar entender todo o conselho de Deus. Nós vamos então ler o texto, rogar de Deus a sua misericórdia sobre nós na leitura e exposição da sua palavra. Gênesis capítulo 6, os 8 primeiros versos. Diz assim a Escritura: Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, que assim como Noé, todos nós aqui nessa manhã possamos encontrar graça diante do Senhor. Possamos, ó Deus, ser trabalhados, dirigidos, orientados e alimentados pela Tua graça na Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, traga luz sobre as coisas difíceis e complexas a respeito da realidade que esse texto nos apresenta, Pai. Usa de misericórdia sobre nós, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Nós começamos alguns domingos atrás a exposição no livro de Gênesis, pelo menos a primeira grande parte do livro de Gênesis é o alvo das nossas exposições aqui nesses dias. E nós vimos então que para entender esse livro da Bíblia, que é o primeiro livro, é a porta de entrada para toda a história que Deus nos conta, nós precisamos entender a abrangência da grande história da Bíblia. E nós então vimos que a Bíblia pode ser
dividida em 4 grandes temas que são por ela apresentados. A história da própria criação, que nós já vimos, como Deus fez, por que Deus fez, a história da queda, quando o homem rebela-se contra Deus, a história da redenção, quando Deus então volta-se para o homem, não é o homem que volta-se para Deus, mas é Deus que volta-se para o homem. E, obviamente, nós encerramos a história da Bíblia com aquilo que chamamos de história da consumação. É quando Deus, na verdade, não encerra a história, mas encerra o grande capítulo da história, da nossa história, aqui nesta terra que Ele criou. E quando Ele, diz a própria Escritura, vai criar novos céus e nova terra e vai nos colocar lá. Vai nos fazer viver nesse lugar. Na verdade, Ele vai nos levar de volta a uma espécie de paraíso, como os nossos primeiros pais viveram, no qual eles foram criados. Quando abrimos, então, a primeira página da Bíblia e lemos a história da criação, a narrativa da criação, nós aprendemos sobre o caráter de Deus, ainda que não seja esse o alvo da narrativa. Mas o caráter de Deus está espelhado em tudo aquilo que Ele faz. Nós encontramos e conhecemos o próprio mundo criado de Deus, como Deus o fez, como Ele tem ordem, como Ele tem todas as coisas no seu devido lugar para que nós possamos viver nele. Muito interessante, porque o mundo de Deus, por exemplo, permite que nós façamos ciência. A ciência é possível por causa do mundo de Deus. Nós podemos olhar para o mundo e nós podemos saber que Deus sustenta esse mundo e que Deus, sustentando esse mundo, Ele nos permite fazer experimentos científicos. Afinal de contas, a base de toda a ciência está na ideia de que eu posso fazer experimentos, descobrir coisas, e eu tenho certeza de que o resultado que eu obtive é real e verdadeiro se eu conseguir repetir aquilo. Isso acontece no mundo criado de Deus. Ele nos deu o mundo como uma revelação de si mesmo para que nós pudéssemos descobri-la. Isso é tremendo. Nós só podemos fazer isso porque fomos criados à imagem de Deus. Criados à imagem de Deus, nós temos as habilidades que Deus nos concede na criação, por exemplo, a habilidade da comunicação. Nós nos comunicamos de maneira relacional, nós podemos nos relacionar. Nós podemos crescer juntos, nós podemos aprender coisas, porque fomos criados à imagem de Deus, e não só isso, mas Ele também nos deu capacidade de domínio, e porque nós temos domínio, de novo, volta ao mesmo tema, nós podemos exercer o caráter de pesquisadores, porque é por meio da ciência, por meio do conhecimento, que nós associamos à sabedoria, é que podemos dominar e sujeitar a criação como Deus ordenou. Encontramos logo no começo o padrão de Deus para todas as coisas, como Deus fez e como Ele estabelece um padrão para nós como sua imagem, como nos relacionamos com Ele, como nos relacionamos com o mundo criado e como nos relacionamos entre nós mesmos, como macho e fêmea, quando Deus, ou a maneira que Deus nos criou. Depois nós vimos que o homem cai, e vimos então a extensão da queda, os mecanismos da queda, os mecanismos do pecado, como é que o homem foi primeiramente tentado, e uma vez tentado cedeu à tentação e deixou de crer na palavra de Deus. Vimos então as consequências da queda, a realidade do mundo caído e como Deus, na sua misericórdia, então volta-se para o homem para resgatá-lo, para restaurá-lo. Vimos então que é fundamental que no mundo caído nós saibamos reconhecer a graça de Deus. O Deus bondoso, na sua graça, na sua misericórdia, Ele vem até o homem e tudo que nós conseguimos de alguma maneira fazer, devemos fazer com o auxílio do Senhor, nada sem Ele, certamente. Vimos que os nossos primeiros pais mantiveram a ordem, o mandato dado por Deus e a capacidade de terem filhos. E nesse processo surgem
duas sementes que já haviam sido faladas a respeito. Nós vamos tratar desse tema aqui hoje um pouquinho mais. Essas duas sementes se desenvolvem e aí nós vemos que a história do homem torna-se terrível. E é por isso, gente, que nós vivemos no mundo como ele é hoje. Por um lado, nós temos tantas coisas boas, não temos? Por exemplo, vivemos num país no qual nós temos liberdade religiosa, no qual nós podemos vir para um lugar, podemos nos assentar, podemos adorar juntos, podemos usar das coisas boas que o mundo tem, podemos desenvolver tecnologia, todas coisas que em si não são más. Mas essas mesmas coisas podem ser usadas para propósitos exatamente inversos a esses. E então a gente olha para o que está acontecendo ao redor do mundo e a gente vê que o caos está em nossa volta de tantas maneiras. Às vezes nós somos mais diretamente afetados por ele, às vezes nós vivemos um tempo sem que isso nos afete. A gente olha para outros continentes que estão passando por convulsões. E a gente olha as catástrofes que acontecem no mundo, as mortes que acontecem no mundo, e a gente fica perguntando, que mundo é esse no qual nós vivemos? Ora, o mundo no qual nós vivemos, sim, é o mundo criado por Deus, mas ao mesmo tempo é um mundo que rebelou-se contra Deus. E nessa rebelião, nós precisamos encontrar esperança. E a esperança, na verdade, ela não é meramente encontrada por nós, mas ela nos é dada pelo Deus que é o Criador desse mundo. E então nós vamos ver que na história do homem, ele carece da redenção de Deus, ele carece da salvação de Deus. E a maneira com que Deus fez essa salvação, que Deus fez essa redenção, foi por meio de uma pessoa, que é o Filho de Deus, que é Deus, que é o Verbo de Deus encarnado, que vivendo na terra tinha um nome, Jesus, e que recebeu um título, que é Cristo, o Messias, aquele que Deus escolheu e ungiu para trazer a salvação. Então, a vida continua, a morte é certa, mas existe esperança. Nós vimos isso no capítulo 5, na genealogia dos descendentes de Adão. Existe esperança. No meio daquela genealogia nós vemos traços, rabiscos dessa esperança que Deus planta, até que o texto diz que no meio dessa geração houve um homem chamado Enoque, e Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Aí aquele padrão da genealogia, o fulano viveu, gerou filhos e morreu, é quebrado. A morte já não é mais absoluta. A morte agora fica provado, ela pode ser superada e ela será superada. E então Deus promete, por meio de Noé, que nos dará descanso. Como é que a gente entende essa nossa história, a narrativa de hoje, desses primeiros versos do capítulo 6, dentro dessa grande história? A primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma continuidade de duas sementes. Toda a história da Bíblia, ela é a respeito de duas sementes. Uma semente dos descendentes que são afeitos à verdade de Deus e aqueles que são contrários à vontade de Deus. Como é que a gente entende essas duas sementes? Logo no começo do texto, nós vemos assim, como se foram multiplicando os homens na terra. Lembre-se que esse termo multiplicar foi uma ordem de Deus. No capítulo 1, Deus os abençoou e disse, sede fecundos e multiplicai-vos. Então Deus é que ordenou. Os homens de fato continuaram a se multiplicar e nasceram-lhe filhas. Interessante.
que o texto vai falar de filhas e não necessariamente de filhos, por uma razão. Texto, verso 2 diz: e vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, esposas, no caso, as que entre todas mais lhes agradaram. E esses homens, então, tomam dessas mulheres, e Deus diz no verso 3 que não agiria mais sobre o homem, porque esse era carnal, ou é carnal, e na terra viviam esses homens que aí são chamados de gigantes. Deixa eu tentar explicar isso para vocês, porque existem várias coisas aqui muito interessantes. Primeira coisa, eu tenho que voltar lá no capítulo 3, versículo 15. No capítulo 3, versículo 15, Deus está falando com a serpente. Vamos lembrar desse personagem? A serpente, nós dissemos lá na primeira exposição, era uma encarnação de Satanás, ali no jardim, e vem como inimigo de Deus, como um opositor de Deus. Deus havia dito ao homem: comam das árvores do jardim, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus restringiu o homem para que não comesse daquela árvore. A serpente aparece alguns versos depois, ela diz: o que Deus disse mesmo? A mulher repete o que Deus disse, e a serpente fala: é mentira. Deus falou que vocês certamente vão morrer, e eu digo, vocês certamente não vão morrer. Aliás, Deus está com inveja de vocês. Ele sabe que no dia em que você comer desse fruto, você vai ser Deus também. E o homem encheu-se dessa ilusão de que ele podia ser Deus, que ele podia ser igual a Deus, que ele podia ter todos os atributos de Deus e não só os atributos que Deus lhe havia dado, que ele podia ser plenamente igual a Deus. O homem então peca. Esse inimigo gera desconfiança. E o homem que foi criado para crer em Deus, agora não crê em Deus, desconfia de Deus, acha que Deus está mentindo, por indução da serpente. O homem peca, desobedece, come do fruto que Deus lhe havia dito: não comam. E só para deixar bem claro, não era maçã, não é? Como a nossa mentalidade aí da Idade Média nos dá a entender. Mas era um fruto que tinha um valor sacramental. Ele era como um sacramento, ele era simbólico de uma realidade espiritual. O homem come, e ele come morte para si mesmo. Essa é a ideia. Aliás, essa figura vai aparecer de novo no Novo Testamento, quando nós falamos sobre a ceia, e na ceia diz que o homem que come e bebe sem discernir, come e bebe o quê? Morte. Come maldição, come e bebe maldição, porque não tem o discernimento do corpo de Cristo. Então, o homem comete o pecado e Deus interfere. O Evangelho é tão lindo no capítulo 3 de Gênesis, nós vimos isso já alguns domingos atrás. Porque Deus não precisava voltar ao jardim, mas Ele volta. E quando Ele volta ao jardim, Ele confronta o homem. Deus não precisava confrontar o homem, mas Ele o confronta. Ele pergunta: que é isso que fizeste? Por acaso comeste da árvore ou do fruto que eu disse, não comam? É tão bom que Deus é confrontador. Porque se Deus não tivesse confrontado, o homem teria continuado a viver na mais absoluta maldição que ele mesmo havia comido, que Deus já havia proclamado. Pois bem, Deus interfere, Deus volta, Deus conversa com o homem, Deus conversa com a mulher, e finalmente Deus conversa com a serpente. E isso aqui é parte desse discurso, não é diálogo. Interessante, Deus dialogou com o homem, Ele perguntou e confrontou. Deus dialogou com a mulher, Ele perguntou e confrontou. Com a serpente não tem diálogo. Deus simplesmente declara: por causa disso que fizeste, maldita és, diz o texto,
Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre os animais selváticos, rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E aí então o texto diz, isso é Deus declarando à serpente, porém inimizade entre ti, quem é ti? A serpente, e a mulher, e entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, a serpente. E tu, serpente, vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Essa é a tese. Essa é a declaração de Deus. A grande pergunta que nós fazemos é: quem são essas descendências? Afinal de contas, a gente sabe que a mulher tem descendentes. E a serpente? São cobrinhas, não é? Seria essa a figura? E certamente que não. Quando o texto de Gênesis então se desenvolve, nós começamos a observar que essas descendências elas se manifestam. Por exemplo, esse texto está em Gênesis 3, logo no capítulo 4, nós descobrimos um dos filhos de Adão, Caim, que coabita com a sua mulher, que concebe, que tem filhos. Ele se chama também Enoque, e Caim edifica uma cidade, ele chama de Enoque o nome do seu filho, e a Enoque nasce Irade, etc. e tal, e depois um dos filhos dele, de Caim, chamado Lameque, toma para si duas mulheres, ao contrário do que já havia sido orientado, que o homem e a mulher se unem e se tornam os dois uma só carne, e aí Ada dá à luz aos seus filhos, e eles desenvolvem cultura, e Lameque se mostra um assassino como seu pai, como seu ascendente. E fica claro, começa a configurar-se na história da Bíblia, que essa descendência é descendência da serpente. Vem da mesma mulher, vem do mesmo ventre, mas representa alguém que não é Deus. Por outro lado, quando chegamos no capítulo 5, que é a grande genealogia, 32 versos, nessa genealogia nós vemos a semente santa. Ela exclui Caim. Caim, que era filho, não aparece aí. Diz o texto que essa é a genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou. Ele chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados, e viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Esse filho, ele gera uma semente. Este Sete substitui a Abel. Então a primeira serpente, a primeira semente, a primeira descendência, ela carrega a marca da serpente. E a segunda descendência, ou a segunda semente, carrega a marca da santidade de Deus. Quando você pega essas duas descendências, você vê que tem nomes iguais. Por exemplo, Enoque e Enoque. O Enoque do capítulo 5... andava com Deus. O Enoque do capítulo 4 era um homem que fazia coisas grandes para si mesmo. E você vai observar vários contrastes entre essas duas sementes. O Enoque tem uma cidade com o seu nome. O Enoque do capítulo 5 invoca o nome de Deus. E assim vai, vários desses portadores da imagem, eles agradam ou desagradam a Deus, porque representam sementes que são sementes diferentes. O que acontece então no capítulo 6? O que acontece no capítulo 6 é que essas sementes começam a se misturar. Elas se misturam, e o texto no capítulo 6 vai dizer que essa semente estende, desenvolve esse potencial de maldade que foi trazido sobre o homem pela queda. Lembra qual era o problema da árvore do conhecimento do bem e do mal?
O problema da árvore do conhecimento do bem e do mal é que o homem conheceria o mal, mas não saberia viver com ele. Não saberia trabalhar com ele. Não entenderia e seria escravo dele. Aliás, a nossa grande ilustração dessa realidade humana encontra-se em Romanos no capítulo 7. Quando o apóstolo Paulo fala o que a respeito do homem? O bem que eu quero, esse eu não. Mas o mal que eu até nem quero, esse eu faço. Essa não é a realidade da sua vida, querido? Eu queria ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor professor, o melhor pastor, todas as coisas que Deus me deu para fazer, eu queria ser o melhor. Não para ser melhor do que os outros, mas a primeira coisa que acontece no nosso coração é essa, não é? Se eu consigo ser um bom pai, eu começo a olhar para os outros pais e dizer assim, eu sou melhor do que os outros pais. Eu sou melhor do que os outros maridos. Eu sou melhor do que os outros professores. Eu sou melhor. Eu queria ser melhor do que os outros. A maldade mora em mim. O mal habita em mim. O bem que eu quero, esse eu não faço. Eu sei que não deveria ser assim. Isso faz parte da minha luta todos os dias. Mas eu sei que eu sou um ser singular na face da terra. Só acontece comigo, não é? Nós somos assim, queridos. Nossa busca essencial não é a busca da excelência porque nós queremos a glória de Deus. Não nos iludamos. A nossa busca essencial é porque eu quero ser melhor do que os outros. Se possível, eu queria ser melhor do que Deus. E é aí então que nós carecemos, é aí então que nós precisamos de graça. Porque senão, se deixados por nós mesmos, nós seríamos esses próprios multiplicadores da maldade, como foi naquele tempo. E na verdade, há um certo sentido em que nós o somos. Voltando então aos nossos versos, o texto diz, os homens se foram multiplicando, e a maldade se multiplicou. E isso aconteceu na mistura dessas duas sementes. A explicação não é tão simples assim. Eu poderia ir pela explicação mais fácil, é a seguinte. Os filhos dos homens são essa genealogia do capítulo 5. E os filhos das filhas dos homens, os filhos de Deus são da genealogia do capítulo 5 e as filhas dos homens são da genealogia do capítulo 4. Mas existem diferentes possibilidades de interpretação do texto. Inclusive, algumas traduções, elas vão dizer que esses filhos dos homens e esses gigantes, esses nefilins, eram seres celestiais, anjos. E houve quem embarcasse nessa interpretação ao longo da história da igreja, dizendo então que os anjos desciam e mantinham relações sexuais com as mulheres e tinham filhos. Mas fala sério, não dá para entender desse jeito. É complicado você entender dessa maneira, como um todo. Mas vários dos pais da igreja, interpretações rabínicas, e inclusive há quem olhe para o livro de Judas e para a segunda carta de Pedro e diga que essa é a relação aí estabelecida. Como é que a gente pode interpretar? Vários intérpretes trabalharam de várias maneiras. Aparentemente, o que nós temos aqui é que esses chamados filhos de Deus eram homens que se destacaram naquele tempo como grandes líderes, como grandes reis, como homens de liderança, a ideia de gigantes que aparece aí no texto. E que eles eram de alguma maneira dominados por coisas que são satânicas, malignas. Literalmente governados por espíritos. Porque nós vivemos num mundo que é sobrenatural. E uma vez que o homem se entregou ao pecado, ele se entregou ao mundo das trevas, ele se entregou ao mundo de Satanás. Na verdade, ele se entregou ao domínio de Satanás.
Quando ele se entrega de alguma maneira, sabendo ou não, ele serve a outro que não é Deus. Então esses chamados aí filhos de Deus, são poderosos, guerreiros, valentes, grandes homens, gigantes, que dominados pela maldade, tornam-se esses de renome que copiam ou que copiam o padrão da semente da serpente. Essa mistura faz com que o mal se multiplique sobremaneira. Aliás, é muito interessante observar que o padrão do pecado desses filhos de Deus aí é o mesmo padrão do pecado da mulher no capítulo 3. Eles o quê? Viram, eram formosas, tomaram o que agradou. Lembra como é que foi a questão com Eva? Ela vendo que o fruto era o quê? Desejável, era formoso, tomou, porque era uma coisa agradável para dar conhecimento. É o mesmíssimo padrão. O texto não faz isso por acaso. Isso faz com que esses homens, na verdade, no verso 3, eles sejam considerados, dito, carnais. Apegados a essa coisa da carne aqui, não o corpo, mas o próprio conceito de pecado. O hebraico fala que eles viram que eram boas e tomaram. É um padrão. É ser guiado pela lascívia e não pelas coisas de Deus. Eles tomam essas mulheres e se casam, formam grandes haréns. Aliás, isso é uma coisa que acontece em vários lugares da história bíblica, não é? Os reis do Egito, o que eles faziam? Eles se fortaleciam, se tornavam grandes, se tornavam gigantes, se tornavam valentes, se tornavam poderosos como? Tomando mulheres de outros povos, constituindo para si grandes haréns. Não foi isso que o próprio rei Davi fez? Não tomou uma mulher? Não foi isso que Salomão fez? É um padrão de pecado. Tomam para si esposas para se tornarem fortes, para se tornarem poderosos. E Deus então toma uma decisão, diz o texto, diz o Senhor, meu espírito não vai agir para sempre no homem porque ele é carnal, seus dias serão 120 anos. Acredito que essa referência seja o tempo entre o que Deus falou e o dilúvio. Deus está dizendo, vou reduzir a 120 anos, daqui 120 anos eu extermino com essa raça. Por causa do pecado, por causa da maldade. E Deus diz então que o seu espírito agora não vai mais habitar e contender. Lembra, o espírito é o que traz ao homem o quê? A vida. E Deus diz então agora que vai lhes retirar. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Interessante que ele diz, olha, naquele tempo tinha gigantes na terra e hoje também, e também depois. Continua tendo gigantes na terra. Aliás, quando os espias foram avaliar a terra de Canaã, o que eles viram? Eram esses bravos, valentes, guerreiros, reis poderosos que dominavam determinadas regiões. Então Deus reduz, dá um tempo. É interessante porque até nisso existe misericórdia. Eu vou dar 120 anos para esse pessoal se arrepender. 120 anos para que eles se arrependam. Então essa é a situação do mundo naquele tempo, que gerou esse padrão que nós chamamos aí de a multiplicação do mal. Nós vemos então no texto a universalidade do pecado. Verso 5, viu o Senhor Jeová que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Deus viu então a fraqueza do homem. E aqui o autor do texto estabelece um outro grande contraste entre o capítulo 1 e o capítulo 6. Porque lá no capítulo 1, quando Deus vai criando todas as coisas, ele vê o quê? Que era
bom. E aqui ele vê o quê? Que é mal. Percebem o fruto do homem ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal? O homem não soube entender, trabalhar, relacionar-se com essa realidade, e ele caiu, ele sucumbiu. É a fraqueza do homem, em contraste com o absoluto bem que Deus havia criado. Toda a inclinação do coração do homem agora é para o mal, ele não consegue fazer o bem. Esse é um retrato da profundeza, da extensão da nossa depravação humana. E você nunca vai entender a graça do Evangelho se você não entender a extensão da depravação do homem. Existe uma pregação do Evangelho hoje que é muito comum, mas que não é real, não é verdadeira, não é bíblica. Porque as pessoas acham que se disser para alguém, ó, Deus é bom, você também é mais ou menos bom, e Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, e Ele vai colocar você num patamar diferente, e vai te dar A, B, C, D, todas as coisas que você precisa. Esse não é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho, ele diz assim, você está perdido, você está morto, você se encontra nessa situação, o seu coração se inclina para a maldade. E a maravilha do Evangelho é que o Espírito Santo é que nos convence disso. Então pregue o Evangelho sem medo, porque essa é obra do Espírito Santo. Fale desse Evangelho. E o texto diz que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Na nossa cultura nós não temos uma palavra que expresse o conceito de coração naquelas culturas. O coração na cultura semítica, na cultura bíblica, por assim dizer, ele é o equivalente a centralidade de tudo que eu sou. No coração reside meu pensamento, meu sentimento, minha vontade, minha moralidade. É por isso que lá na frente Deus vai ensinar que eu devo amar a Deus de todo o meu coração, toda a minha alma, toda a minha força. No Novo Testamento, todo o meu entendimento. Tudo tem que estar focado para adorar a Deus. A conclusão que nós podemos tirar é que se o nosso coração ele não é habitado por Deus, até a minha ação mais altruísta que eu puder fazer e realizar, ela está manchada por pecado. Um exemplo simples. Você gosta, quem sabe, de dar esmola para alguém. Mas quando você o faz, você não faz por absoluto altruísmo. Sempre existe uma pontada do próprio egoísmo até naquilo que eu dou para o outro. Nós sempre agimos de maneira maculada, manchada, até naquilo que nós fazemos de bom, porque o mal se multiplicou na terra, e é muito forte essa expressão, era continuamente mal, todo o desígnio, toda a inclinação, todo o propósito no coração do homem. É por isso que nós vivemos no mundo em que nós vivemos. É por isso que a gente às vezes se espanta com a notícia que a gente vê do que está acontecendo ao redor do mundo. O nosso problema é que nós não entendemos que nós temos exatamente o mesmo potencial. Já usei esse exemplo para vocês aqui dezenas de vezes. Quando você pensa num cabra ruim, quem é o pior cara da história que você consegue pensar aí agora? Hitler, não é? Hitler é o nosso ídolo, fala a verdade. É o ídolo da maldade, não é? Nós todos temos o potencial de ser Hitler. Eu sei que a sua primeira reação é dizer, não, eu não. É ou não é? Não, eu não.
mas a Bíblia diz que é. E entre a sua opinião e a da Bíblia, você acha que eu fico com qual? Nós somos assim, queridos. Nós queremos pensar de nós melhor do que é possível. É por isso que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Ele que convence o homem da justiça e ele que convence o homem do juízo de Deus. Diante do texto, aí agora é sim que a gente fica um pouco mais perplexo, porque o texto diz assim que Deus então arrependeu-se. Como é que eu entendo isso, pastor? Aliás, essa é uma pergunta clássica que nós recebemos constantemente, porque o texto diz claramente, né, verso 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O autor do texto faz a questão de usar a mesma figura, mesma ideia de coração, é o coração de Deus e o coração do homem. Coração de Deus e o coração do homem. Diz o texto que isso pesou no coração do homem e Deus então tomou uma decisão. Eu vou fazer desaparecer da face da terra o homem que eu mesmo criei. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque eu me arrependo de os ter feito. Deus então, em algumas traduções, Deus está triste. Essa é uma figura bíblica realista? Se está na Bíblia, não está? Aliás, no Novo Testamento diz que nós não devemos fazer o quê? Entristecer quem? O Espírito. Então, obviamente que há aqui uma forte figura a respeito de como Deus encontra-se nessa situação e nessa condição que o próprio homem se encontra. E aqui então cabe uma breve aula a respeito do uso de figuras de linguagem na Bíblia. Para nós é muito difícil entender e conceber determinadas coisas com a linguagem humana que é limitada. Muito difícil. É complicado fazer isso. Então a própria Bíblia usa figuras que a gente chama de antropomorfismos. Antropos, homem, morfos, forma. A mão de Deus vai pesar sobre você. Ora, a gente sabe, definindo a partir da Escritura, que Deus é Espírito. Então Deus não tem o quê? Mão. Mas o texto fala da mão de Deus. E várias outras figuras, né? Deus viu, Deus olhou, o olho de Deus, a boca de Deus. São todas formas que nós usamos para dar uma explicação a respeito de Deus, ou que Deus usa para dar uma explicação a respeito de si mesmo, entendendo a nossa incapacidade e limitação de entender tudo aquilo que Deus é e a maneira como Ele age. Um texto que ajuda a entender isso é o texto de 1 Samuel 15. Só para lembrar vocês rapidamente, foi quando Deus ordenou o profeta Samuel que ungisse a Saul como rei sobre Israel. Então Deus falou, vai lá Samuel, unge Saul como rei sobre Israel. Deus, então, Samuel vai, obedece. Saul vira o rei daquele povo. Deus dá uma série de ordens claras a Saul sobre como ele deveria invadir um povo inimigo e como ele deveria agir naquela situação. Vocês têm que fazer dessa maneira. Saul vai para a guerra, mas ele não obedece a Deus. Ele traz os despojos de guerra. Quando ele volta, o profeta, a narrativa é muito interessante, né? O profeta vai chegando perto de onde o rei está e ele começa a ouvir o balido de ovelhas. Ele fala assim, peraí, como é que tem ovelha aqui no lugar da guerra? Não estou entendendo. E ele já chega confrontando
De onde vieram essas ovelhas? Saul pega e diz assim, olha, a gente chegou lá, mas o povo tomou os despojos. E a gente achou um desperdício, não é? Pegar todos aqueles animais belos que a gente encontrou lá e não trazer o melhor para oferecer para Deus. E a pergunta do profeta qual foi? Por acaso Deus está preocupado mais com o sacrifício do que com a obediência? Pensa um pouquinho. Deus te deu uma ordem e você se apresenta e desvia-se da sua desobediência com desculpas. O povo tomou do despojo para oferecer ao Senhor. E aí então vai chegando no ápice do texto, Samuel declara para Saul que melhor é obedecer do que esse sacrifício, do que essa gordura. E então ele diz, hoje o Senhor rasgou de ti o reino e te deu ao teu próximo que é melhor do que tu. E aí então no verso 29, quando o texto diz ele se arrependeu, no verso 29 de 1 Samuel diz assim, também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Percebemos então que Deus não se arrepende de fato como os homens se arrependem. E que essa é uma figura de linguagem necessária para a gente entender agora que Deus vai arrancar Saul do trono e vai colocar Davi. Aliás, essa gera uma outra figura interessante da Bíblia, que a gente tem uma percepção errada da figura. Lá no Salmo 51, depois que Davi pecou, e ele ora pedindo perdão a Deus, ele diz assim, peço que não retires de ti o meu Espírito. E a gente tem aquela ideia de que o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele aparecia, ficava ali em volta das pessoas, né? E depois Deus retirava o Espírito e colocava o Espírito. E, ora, Davi estava ali fazendo o quê? Ele estava dizendo, eu vi Deus tirar o seu poder, a sua unção de sobre Saul, e ele deu para mim. Agora eu pequei, Senhor, não faz a mesma coisa. Eu quero te honrar com a minha vida, apesar do meu pecado, eu pequei. Então, Deus de fato não se arrepende como nós nos arrependemos. Eu não sei o que você já fez na vida que se arrependeu. Eu já fiz várias coisas na vida que eu me arrependi. Fala assim, ô cabeça, não devia ter feito dessa maneira, não devia ter ido por esse caminho. Recentemente, um dos arrependimentos maiores que eu tenho é quando eu desobedeço o Waze no trânsito de São Paulo, não é? Você está indo por um caminho, está dizendo, vai por aqui. Lá para as tantas, eu acho que os meus dados mentais são melhores do que o Google, não é? E falar, vou por outro caminho. Às vezes eu posso até dar sorte, mas eu não tenho os dados. Eu fiz isso sexta-feira. Eu tinha a chance de ir por cima do minhocão ou por baixo do minhocão. Ele estava dizendo, vá por baixo. Eu olhei bem na curva assim e parecia que não tinha carro lá em cima. E eu subi. Quando eu cheguei no fim da rampa, 20 metros para frente, estava tudo parado. Esse arrependimento humano de fazer decisões que eu não sei, que eu não tenho certeza do que vai ser, mas eu tomo essas decisões achando... É mais ou menos como o homem faz hoje, as músicas, os programas, tudo fala, siga o seu coração, não é? Mas não contraria o Waze. Deus não se arrepende dessas coisas. Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. Ele já mostrou com clareza nas narrativas que Ele é o Senhor, que Ele é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas. Ele tanto está no controle que Ele diz, olha, eu fiz e agora eu vou fazer desaparecer da terra o homem que eu criei, o homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque eu me arrependo de os ter feito. E aí então Deus está fazendo o quê? Deus está anunciando o dilúvio.
Ele está dizendo, eu vou trazer um dilúvio, e esse dilúvio vai fazer com que esses homens desapareçam. Mas lembrem-se, no final do capítulo anterior, do capítulo 5, um dos homens disse que ele, ao ter um filho, colocou o nome de Noé, dizendo, esse vai nos trazer consolo dos nossos trabalhos, das nossas fadigas, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. E é então que finalmente, o último verso desse grande texto, a graça aparece de novo. E no verso 8 diz o texto, porém Noé achou graça diante de Deus. Noé tem um encontro com a graça. Se você ler, e isso é parte do próximo texto, no verso 9, diz assim, eis a história de Noé. Noé era um homem justo, Noé era um homem íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Quem foi o último personagem que nós encontramos na Bíblia que andava com Deus? Enoque. E antes de Enoque, quem andava com Deus? No paraíso, nossos pais. Quando Deus aparece na viração do dia, no capítulo 3, ele apareceu para dar uma caminhada. Marcaram o ponto de encontro, e quando Deus aparece no ponto de encontro, o homem não está. É aí então que Deus faz a famosa pergunta da graça, onde estás? E o homem sem graça, atrás da moita, responde, estava com vergonha, Senhor. Noé continua a tradição, volta a andar com Deus. E o texto diz que esse homem era um homem reto, mas ele não era reto porque ele tinha as condições de ser reto. O narrador deixa o auditório entender, os ouvintes entenderem que a retidão de Noé não é algo que vem de si mesmo, mas é um dom da graça de Deus. Noé encontrou graça diante de Deus. E essa soberana graça de Deus que trabalha no coração, ela só é possível agora de ser vivida por Noé, porque lá atrás Deus disse, porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus colocou inimizade do homem com a serpente. Quem encontra graça? Quem encontra graça é aqueles que conhecem a inimizade da serpente. Nós sabemos quem é o nosso inimigo. A serpente. Noé achou graça. Ele andava com Deus. Deus então opera em Noé, tanto o querer como o realizar. Deus opera na vida de Noé para que ele possa andar com Deus, caminhar com Deus, viver com Deus, desfrutar da presença de Deus, desfrutar da intimidade de Deus. Isso que eu acabei de falar nessa última sentença é o resumo do que é a vida cristã, queridos. Afinal de contas, o que é cristianismo? É uma religião? Cristianismo é ser membro de uma igreja? Cristianismo é fazer determinados rituais? Cristianismo é ir para a igreja no domingo de manhã, ou à noite, ou em algum outro horário? Não, queridos. Essas coisas são parte de uma realidade maior. E aqui sim, estou incentivando, você tem que ser membro de uma igreja. Tenho a menor dúvida disso. Porque isso está estabelecido com clareza no Novo Testamento. Mas ser membro de uma igreja não faz de você uma pessoa que anda com Deus. Andar com Deus deve fazer com que você deseje profundamente andar junto com o povo de Deus, junto com aqueles que andam com Deus. Mas não o contrário. Andar com Deus é, uma vez tendo passado pelo encontro da graça, viver uma vida de graça, na qual todos os dias nós nos levantamos e nos deitamos e nos andamos e nos assentamos junto com Deus.
As outras coisas são uma consequência do encontro com a graça. E hoje, querido, você está aqui nessa manhã e Deus quer deixar claro para você que você precisa encontrar-se com a graça. Você precisa ter o seu pecado confrontado por Deus para poder conhecer essa graça. E Deus vai te permitir fazer isso, te confrontando. Então o que a gente tem que fazer no final das contas? A primeira coisa que nós aprendemos é que o homem criado por Deus, a sua imagem e semelhança, continua sendo imagem e semelhança de Deus. Só que essa imagem ela foi tão distorcida em você, em mim, na raça humana, que com o passar do tempo, o homem sem a graça começa a se parecer com um bicho. Não é assim? O homem sem a graça, ele se animaliza. É isso que Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isso, nos últimos dias os tempos serão difíceis, porque os homens serão o quê? Terríveis, vão ser uns bichos desafeiçoados, sem amor, sem misericórdia. Aí você olha o Jornal Nacional e você vê tudo isso, você vê, e é interessante, né? A gente vê isso tudo agora, estamos assim, perplexos por tudo que está acontecendo lá na Europa, mas isso acontece no nosso quintal, gente. Vivemos num mundo de crime, de morte, de assolação. E fomos chamados para ser diferente, para ter a imagem de Cristo agora implantada, restaurada em nós. Porque o pecado ele corrompe de tal maneira o homem a ponto dele não ser mais reconhecido como tal. E a única maneira de não se viver nessa condição de morte é pela graça. A graça é o único meio que existe para que a marca absoluta da morte não seja o nosso fim. Eu sei, eu sou humano, eu sei que provavelmente, o que tudo indica, Jesus não vai voltar antes de eu morrer. A saber, eu vou morrer antes de Cristo voltar. Pode até ser diferente. Diz que ele vem e nós vamos ser surpreendidos, né? Mas eu não sei. Eu estou pronto para qualquer coisa. Então, é muito provável que eu morra. Se Cristo não voltar, é muito provável que eu morra. A concorrência está boa aí hoje, hein? Bem diferente, né? Bem diferente. É bem provável que eu morra, queridos. Mas a minha morte não é o fim. A morte não é o meu destino final. A morte não significa que a maldição se completou sobre a minha vida. Sabe por quê? Por causa da graça. Por causa da graça. O autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 7, diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, Noé precisou ter fé. Imagina a situação do homem. Vou mandar um dilúvio. Nunca aconteceu antes. Ele começa a construir uma arca. Noé, tu é louco? Aqui é seco. Mas ele, crendo, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual
condenou o mundo, mas se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Isso é para nós, queridos. Isso é para a nossa vida. Isso é para você. Ser liberto da morte por conta da graça de Cristo.